Urbanismo de Macaé institui a Zona Especial de Logística Dutoviária 1, ZELD 1, modificados os limites das zonas industriais 3 e 4, ZI3 e ZI4 e dá outras providências. Antes de continuarmos, solicitamos a todos que desliguem os seus aparelhos celulares ou os deixem em modo silencioso. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor prefeito, doutor Aloísio, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, doutor Eduardo Cardoso, os vereadores Welbert Rezende e Julinho do Aeroporto, convidamos também os vereadores Cezinha, Neto Macaé, Luiz Fernando, Dr. Márcio Bittencourt, Marvel Mailet, Maxwell Weiss, convidamos também o doutor Augusto César de Almeida Salgado, procurador-geral do município, e o senhor Gustavo Perrette Wagner, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. E para oficializarmos essa audiência pública, convidamos a todos para ouvirmos e cantarmos o hino de Macaé. Onde o mar beija areia morena, onde o rio se encontra com o mar, onde o sol banha a terra serena, tu estás, Macaé, a sonhar. Macaé, nossa voz é a história, a cantar teus encantos, teus sonhos, tua gente, teus anos de glória, o passado. Podem se sentar. E para dar início aos trabalhos da audiência pública, convidamos o excelentíssimo senhor prefeito de Macaé, doutor Aloísio, para fazer a apresentação.
Boa noite a todos, excelentíssimos senhores e senhoras, senhores vereadores, presidente da Casa, doutor Eduardo. Primeiro, agradecer a oportunidade da gente vir aqui discutir um tema que é fundamental para Macaé. É lógico que essa discussão ela vai para além do porto, ela passa por uma nova visão de Macaé frente aos desafios da economia. É lógico que a gente vai entender perfeitamente que a máxima... Queria convidar aqui o vereador Marcel, por gentileza. Tem mais algum vereador que se encontra aqui e que não foi convidado por hora? E o desafio de uma sociedade pautada ainda na economia do carbono, principalmente numa discussão emblemática como é hoje no Dia Internacional no Dia Mundial do Ambiente. De todas as formas, é fundamental que o gestor público tenha um foco, que é a qualidade de vida das pessoas. E essa qualidade de vida ela passa necessariamente pelo emprego, aquilo que é capaz de prover, de dar liberdade, da independência, para que cada cidadão possa decidir sobre o próprio destino. Todos nós sabemos que hoje no Brasil existe 14 milhões de desempregados, isso tem sido a grande mazela de tudo que a gente tem passado. Sem fazer juízo de valor daquilo que a sociedade brasileira hoje pensa, e todos nós sabemos aquilo que ela pensa, sem fazer juízo de valor da hostilidade que se pauta pelo cenário político, todos nós temos certeza disso, é fundamental caminhar. E caminhar no sentido de melhorar o dia a dia de uma sociedade como a sociedade macaense. Essa discussão é para além do porto. Essa discussão visa literalmente aquecer de novo uma economia que tem perdido milhares de empregos nos últimos anos. Em 2012, eram necessariamente 163 mil postos formais de trabalho em Macaé. O último CAGED traz para a gente hoje um número de 125 mil postos formais. Então, necessariamente, nós perdemos nos últimos 4 anos cerca de 10 mil empregos formais por ano, uma taxa exorbitante. O último número foi de 853 pessoas demitidas, comparado somente ao Rio de Janeiro, com 2.554 pessoas demitidas. Se a gente for imaginar a população do Rio de Janeiro com a população de Macaé, a gente vai entender que, relativamente, o saldo negativo de perda de emprego em Macaé é algo que extrapola qualquer relação de bom senso que a sociedade possa, então, suportar. Então, para além do petróleo, para além da economia que precisa ser ajustada, para além do porto, a gente traz aqui essa lei que é fundamental para que as coisas voltem a acontecer. Essa lei é votada hoje, essa lei vem à audiência pública hoje por uma premissa legal. É fundamental que a gente entenda isso e dê espaço para que as coisas possam acontecer. Bom, então está aqui. Lei Orgânica do Município de Macaé, consolidada, emenda 068/2011. Torna-se obrigatória a realização de audiência pública convocada por iniciativa do Poder Executivo antes da aprovação de projetos que envolvam grande impacto ambiental. Então, fica clara a necessidade dessa audiência pública convocada e convidada pelo Poder Executivo. Bom, esse é o projeto de lei. É lógico que a gente não tem por intenção fazer que vocês consigam ler esse projeto de lei dando essa distância, mas é necessariamente a ampliação de zoneamento urbano já existente em Macaé e que deixe de forma clara atividades que poderão ser permitidas após a aprovação dessa referida lei. Então, torna aqui possível, no Código de Zoneamento Urbano já existente, a existência de um terminal de combustível e derivado de petróleo em geral, a central de distribuição de combustíveis, unidades de petroquímica, unidade de processamento de gás natural, atividades de zonas alfandegadas e atividades portuárias. Bom, definitivamente Macaé tem uma vocação logística histórica. E essa audiência pública se passa literalmente por isso. Desde o canal Campos Macaé, 1836, que Macaé é uma cidade portuária. Então, falar de porto não é uma novidade para Macaé. Definitivamente não é. E é muito interessante, pena que ficou ruim a apresentação.
a gente vai ver que em 1836 a grande obra do Império foi a construção do canal Campos-Macaé, que tinha por finalidade trazer de Campos para cá a escoação da produção que pudesse sair pelo porto de Imbitiba. Então, o porto de Imbitiba já é um porto fundamental para toda essa região desde 1836. Para a gente que gosta do tema, em 1901, esse porto passa a ser desativado pela Leopoldina e, por volta de 1976, então, Macaé é escolhida base Petrobras por conta do porto de Imbitiba. Bom, como era? Todos nós que somos macaenses, já têm mais de 40 anos de idade, lembra necessariamente dessa foto. Tenho certeza que boa parte de nós aqui teve a oportunidade de conhecer Imbitiba nesse cenário. Essa aqui é a construção, ali está o Morro do Engenheiro. Eu lembro, sou de 68, então acredito que por volta de meus 8, 9 anos de idade, eu estudava no Matias Neto naquela ocasião, e às 11 horas da manhã tocava a sirene, o buzo do Senai. E todo mundo que estava ali brincando ia para casa tomar banho e a gente então ia tocar a nossa vida de estudante. E foi nessa ocasião que a Petrobras veio para Macaé, por volta de 76, 77. Lembro que papai era dentista da rede, dentista do sindicato, e as oficinas começaram então a ser desativadas. E papai foi transferido para Campos. Então, toda sexta-feira eu ia com o papai para Campos por conta dessa transferência. E eu começo a lembrar literalmente da pedreira pronta entrega, trazendo as pedras para a composição do pier em Imbitiba. Quem tem a minha idade, ou um pouquinho mais da minha idade, lembra esse cenário efetivo. E essa foto é para provar isso. Então, é a construção do porto de Imbitiba que se faz há cerca de 40 anos. Isso aqui são os engenheiros que vieram, mais uma vez, o Morro do Engenheiro, onde as pessoas estão programando a construção do porto de Imbitiba, que é literalmente o motivo por que essa cidade se envolveu nos últimos 40 anos. Bom, hoje é o porto de Imbitiba. E está aí esse porto que sustentou a indústria do petróleo nos últimos 40 anos. 83% da atividade do petróleo se passou por Macaé e o porto de Imbitiba foi fundamental para que isso acontecesse, todos nós sabemos também disso. Bom, 40 anos se passaram, definitivamente. Hoje a Bacia de Campos comemora 40 anos. Bom, nesses 40 anos, tudo que passou pelo petróleo, tudo que passou pelo petróleo no mundo, para o bem e para o mal, passou por Macaé. Tudo. Enxova, em 84. Eu lembro exatamente de enxova em 84, eu estava na escola técnica. Estava no 2º ano, e até brinquei com as pessoas, temei que era 1984. Estava na escola técnica de Campos. E me lembro daquele acidente, e era um final de semana que eu estava em Campos. Sou capaz de apostar, sem ter revisitado a história, que foi talvez próximo ao final de semana, e domingo no Fantástico aquilo reverberava o acidente de enxova. E foram 36 mortos, 23 feridos, e essa história precisa ser contada dia e noite, em homenagem a essas pessoas que construíram a história do petróleo no Brasil e em Macaé. Mas foi também aqui que se descobriu o pré-sal. Numa análise cronológica, aí peço desculpa pelo diapositivo, a gente vai ver que, em 1974, descobre-se a Bacia de Campos. Em 1977, 40 anos atrás, inicia-se a exploração comercial. Em 78, Lilian está ali, instala-se a Petrobras, o Macaé. Aliás, Lilian podia contar essa história muito melhor do que eu. O mar e tantas outras coisas. Em 78, instala-se, então, a Petrobras, o Macaé. E em 2007, em 2006, consegue chegar à autossuficiência. Em 2007, então, pré-sal. E assim é a história dessa bacia que nos últimos 40 anos vem sustentando o Brasil e parte do mundo com petróleo. Bom, 40 anos se passaram e o desafio só se ampliou. E é preciso saber como conduzir essa economia a partir de agora. Macaé tem um ativo único, as empresas. Então, são inúmeras empresas que fizeram de Macaé a principal cidade do petróleo
posso ousar sem nenhuma arrogância, muito pelo contrário, das principais cidades de petróleo do mundo, da Petrobras à Franks, universo de empresas que constituíram a história do petróleo nesses anos todos. Esse é um dos nossos grandes ativos, ativo da cidade, ativo do Brasil, ativo do mundo. Bom, terminal de Cabiúnas, que por hora parece ser parte da joia da coroa. O terminal de Cabiúnas hoje é um grande diferencial. Ele recebe toda a produção de gás de toda essa bacia e acabar de distribuir, seja para o Espírito Santo, seja para a Redux, seja para toda a área no país. Então, Cabiúnas hoje é um ativo diferencial e fundamental para a indústria do petróleo. Bom, e as pessoas? A gente viu aqui desde a história de enxova, a gente viu a história desde da plataforma que afundou. A gente viu aqui que todos esses fatos eles foram, acima de tudo, conduzidos pelas pessoas. E essas pessoas necessariamente passaram por aqui. Então, esse é o nosso maior ativo. O maior ativo da cidade hoje são as empresas, o maior ativo das pessoas hoje são os trabalhadores. Um grande ativo da cidade de Macaé hoje é Cabiúnas. E é pensando nisso que a gente precisa redimensionar a cidade dentro de uma lógica, apesar do petróleo, sustentável, para que a gente possa recuperar os nossos postos de trabalho. Bom, e aí então, toda essa reserva de petróleo precisa ser, mais uma vez, trabalhada. Independente de pré-sal, de pós-sal, independente de ser onshore ou offshore, toda a indústria do petróleo ainda passará por Macaé nos próximos anos. Eu tive essa semana com um dos grandes gerentes no Brasil de uma determinada empresa que garantiu de forma contundente: todo o cenário do petróleo continuará passando por Macaé, definitivamente pelo número de empresas que aqui se encontram, por toda a expertise, pelo conhecimento aqui gerado, e isso não migrará de uma hora para outra na concepção desse grande gestor do petróleo. A grande reserva de petróleo em águas profundas ainda é no Brasil. Hoje, a grande 3 reservas de petróleo no mundo, pautada pela OPEP, pautada pelo gás de xisto nos Estados Unidos e pela reserva do pré-sal. Então, o Brasil hoje representa um dos grandes players do petróleo no mundo e esse espaço, consequentemente, não será perdido ou será amenizado. As atividades de petróleo no Brasil representam e são necessariamente offshore, ou seja, no mar. 91% dessa produção do petróleo passa ainda pelo mar. Bom, e para esse novo ciclo de petróleo é fundamental, então, que a gente entenda aquilo que a gente vai discutir. Um novo zoneamento urbano que permita que Macaé tenha um porto, e mais do que um porto, uma vez que o porto já é muito conhecido de todos nós, que Macaé tenha necessariamente um grande processo, um grande complexo logístico, que vá do porto à refinaria do petróleo. E esse é o grande desafio que tem que passar por essa casa, saber se a gente está preparado, e com certeza está, para poder fazer a discussão da forma mais transparente possível. O grande interesse recuperar a economia de Macaé, o grande interesse recuperar os postos de trabalho, o grande interesse poder aquecer a economia de Macaé, do Estado do Rio de Janeiro e definitivamente do Brasil. Não há nenhum outro interesse que não passe por isso necessariamente. O projeto Porto. É lógico que o projeto Porto é um projeto que vai ser detalhado necessariamente no momento adequado, mas essa audiência não passa longe do projeto Porto, terminal portuário. Bom, o projeto do terminal portuário está passando por um processo de licenciamento ambiental, uma vez que o escopo das suas atividades foram alterados em relação ao projeto original. A ilha offshore é fundamental que tenha um terminal de granéis líquidos com 18,5 metros de profundidade, apto a receber cargas como petróleo, combustíveis, ainda inclui tanques, enfim, um novo projeto que vem atender necessariamente essa nova visão logística da cidade, da região e, mais uma vez, do Brasil, que a gente vai discutir de forma pormenorizada. O projeto básico foi entregue ao órgão licenciador e originou nova instrução técnica do novo estudo de impacto ambiental. Portanto, a empresa Terpol Limitada ressalta que trata-se de um layout indicativo do projeto, de forma que sua versão final será devidamente entregue ao ENEA após a condução de um novo IRMA.
Bom, esse é o novo zoneamento. É o novo zoneamento para o novo ciclo de Macaé. Então, a Zona Industrial 3, que hoje tem cerca de 20 milhões de metros quadrados, passa a ter 31 milhões de metros quadrados. E passa a abrigar necessariamente, esse possível, uma unidade de processamento de gás natural, assim como uma unidade de processamento de resíduos sólidos. Então, veja bem que a gente não está tratando de uma retroárea específica, exclusiva, para um espaço portuário. A gente está tratando agora de uma unidade de processamento de gás natural fundamental para dar vazão ao gás que vem do pré-sal, ao gás que vem da produção de petróleo, que por hora a Cabiúnas ainda não tem condições de oferecer o tratamento. A ZELD 1 foi criada para que a gente possa dar mais espaço à passagem dos novos gasodutos, algo fundamental para que esse gás necessariamente seja tratado, aproveitado e que dê cabo a essa matriz também energética. Bom, a ZEI 4, cerca de 25 milhões de metros quadrados, hoje passa para 35 milhões de metros quadrados, abordando então termoelétrica. Bom, e o que isso traz de significativo para todos nós quando a gente pensa em emprego? Uma construção hoje de uma nova unidade de processamento de gás natural, provavelmente 800 empregos diretos. Uma operação com 250 empregos diretos por módulos, são na verdade 6 módulos, cerca de 1.500 empregos. Terminal de combustível, para construção cerca de 350 empregos diretos. Operação 100 empregos diretos. Indiretos aproximadamente 1.300 empregos. Unidade fabril de solventes e hidrocarbonetos. Condição de 800 diretos. Porto, condição de 1.500 diretos. Bom, mas isso é o necessário? Precisa de mais. E o que a gente vai fazer literalmente com a bacia de Campos? Essa bacia que há 40 anos, hoje a bacia rica em campos maduros e que sustentou o Brasil no que tange a economia do petróleo nesses últimos 40 anos. A primeira coisa é fazer com que essa bacia de Campos tenha novos investimentos. Isso é fundamental. E talvez mais importante do que discutir terminal portuário, e tão importante como discutir um novo complexo logístico para a cidade, é deixar claro que aquilo que representa emprego na veia, aquilo que representa aquecimento da economia na veia, chama-se novos investimentos na bacia de Campos. É lógico que isso a gente fala, e não fala simplesmente por intuição. A gente fala por casos da própria economia em paralelo de países semelhantes ao nosso. Então, a gente vai ver casos aqui da economia no Equador, da economia na Colômbia, onde o reinvestimento em postos maduros foi o suficiente para que esses postos voltassem a produzir. A gente tem conhecimento, a indústria do petróleo, a gente tem tecnologia, a indústria do petróleo, e essa própria indústria do petróleo, junto à Petrobras, tem condições de fazer novos investimentos. $1 bilhão de investimento, a gente vai ver à frente, poderia ser responsável por 25 mil empregos, da forma mais célere e mais rápida possível. Essa relação aqui mostra literalmente a perda de empregos que a gente teve nos últimos anos. A gente teve o ápice de emprego por volta de 2013, com 66 mil empregos oriundos da indústria do petróleo, e agora a gente amarga um número de 48 mil, menos 17 mil empregos diretos da indústria do petróleo. E essa bacia de Campos está completamente pronta para ser reequilibrada no seu investimento. São 711 poços, 946 equipamentos, 12 sondas, 13.842 quilômetros de dutos submarinos. E o que fazer? E o que fazer? A resposta é reinvestir. Vamos lá. Reinvestir. É fundamental que exista uma nova rodada de petróleo. É fundamental, mais uma vez, reinvestir na bacia de Campos. Definitivamente. Isso aqui é clássico. $1 bilhão investidos, cerca de 25 mil empregos diretos e indiretos são criados. Essa discussão precisa ser ampliada. Ela precisa sair da Câmara dos Vereadores, precisa sair do Executivo.
ser discutida literalmente com a indústria do petróleo. Esses exemplos aqui são de domínio público. Esse exemplo aqui não nos foi trazido por essas empresas. São exemplos que existiu no Equador e que existem no Equador, são exemplos que existem na Colômbia, onde os poços maduros, com investimento, com tecnologia, voltaram a produzir de forma satisfatória. Portanto, há um caminho a ser dado para a bacia de Campos. Esse exemplo aqui é bastante significativo no que tange a Colômbia. Pena que o diapositivo ficou, a imagem fica ruim, mas esse primeiro diapositivo aqui você percebe aquilo que era em 2003, antes dos novos investimentos, e aqueles campos que puderam, então, ser triplicados com ao menos 245% após esses investimentos. Esse mapa aqui mostra que, a partir de novos investimentos, a partir de 2003 na Colômbia, o número de contratos de prestadores aumentou de forma significativa, voltando a cair, consequentemente, com a redução do preço do barril do petróleo e a redução, então, da atividade no que tange ao petróleo no mundo. Bom, parcerias e investimentos. A Petrobras espera investir cerca de 40 bilhões. Se a gente conseguir 1 bilhão de investimento na Bacia de Campos, a gente muda a economia do Estado, muda a economia do país, e é literalmente emprego quase que imediato. É como algumas empresas dizem, o caminho a gente conhece, a gente sabe como operar, sabe o que fazer, e algumas são aptas, inclusive, a fazer esse novo investimento. Então, essa discussão, no momento oportuno e o quanto antes, precisa ser travada com a indústria do petróleo junto à Petrobras. Bom, então é isso. É preciso que haja literalmente uma superação. Ações concretas, de verdade, que possam trazer emprego para a nossa população. Lembrando, mais uma vez, que tudo que acontece em Macaé no que tange ao petróleo repercute não só no Estado, mas como o país. Então, é preciso acelerar a legalização das empresas. É preciso que o mercado tenha essa visão de possibilidade de retomada de crescimento, isso é fato concreto. É preciso fazer com que a feira de petróleo ela seja uma feira forte, principalmente para os fornecedores. É preciso que a gente reencontre um caminho entre poder público e classe empresarial. É fundamental os leilões do petróleo. É fundamental que a ANP possa gerar, com novos leilões, a gente possa gerar cerca de 83 bilhões até 2019, segundo a previsão da ANP. E é fundamental, antes de tudo, gerar emprego. Então, frente a isso tudo, essa audiência pública tem agora a possibilidade de discutir todo esse processo, nuances do processo legal, que, se tudo correr bem, tem 10 dias para ser votado. Então, é o que é exposto, é o que a gente tem para oferecer, e tem expectativa de que as coisas possam melhorar em Macaé e necessariamente passe por esse momento. Muito obrigado. Dentro de instantes, teremos um momento para perguntas. Informamos que as perguntas serão feitas todas por escrito e serão sorteados um total de 10 perguntas. Portanto, pedimos a gentileza de anotarem as suas perguntas, dúvidas ou questionamentos e entregarem à equipe de apoio. Somente perguntas referentes ao tema da audiência serão respondidas. As demais perguntas, aquelas que forem formuladas, mas não forem sorteadas, serão respondidas através de e-mail. Convidamos para fazer uso da palavra o vereador Val Barbeiro. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor prefeito, presidente da casa, vereadores presentes, assistência que nos assiste e trabalha muito para que aconteça esse evento de hoje, evento a qual a nossa cidade, a população esperava, senhor prefeito.
por esse momento, para fazer as suas perguntas, fazer as suas colocações, tirar o desespero do coração, dos lares, a qual vive a cidade hoje. Sabendo que há muitos enfrentamentos dos órgãos responsáveis, sindicatos, ordem de advogado, para que possamos assim estabelecer e fomentar de forma clara a qual nós temos um grande compromisso com a nossa cidade de Macaé. Então eu fico feliz, só a felicidade de estar aqui nesse dia de hoje, juntamente com o senhor prefeito Aloysio, a qual nós vimos um cenário totalmente lotado, em busca de uma resposta, em busca daquilo que quer, daquilo que luta, daquilo que tem por direito. Então é parabenizar todo o público e vou aguardar, vou ouvir os questionamentos, as perguntas, para assim depois estar fazendo as considerações finais, mas desde já agradeço aqui a Deus por essa oportunidade de participar dessa audiência pública. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o vereador Maxwell Vaz. Senhoras e senhores, boa noite. Quero saudar o prefeito que preside essa audiência pública, saudar os colegas vereadores que aqui se apresentam e aproveitar essa oportunidade, quer dizer, uma grande oportunidade que nós temos, né, diante de tantas pessoas interessadas no desenvolvimento do nosso município, fazer uma sugestão à direção da audiência, se puder avaliar a possibilidade de dar voz, pelo menos algumas lideranças, né, da SIM, Firjan, que eu vejo aqui, presidente de sindicato, pelo menos essas lideranças sindicais e órgãos, né, que são assim, muito respeitados em nosso município, que seria bom que constasse em ata também. Acho que está fazendo a ata, né? Vereador, o senhor me dá uma parte? Dá uma parte. Convidar essas lideranças que o senhor citou aí, o presidente da ASIM, se estiver aí, da Firjan, o presidente do sindicato, para sentar na nossa mesa aqui, ter espaço aqui. Eu gostaria que eles viessem para a nossa mesa. Quem representa o sindicato? Seu João, o Clemar, que são presidentes do sindicato Não vai ter lugar para todos, mas enquanto... Sindicatos metalúrgicos, que eu os conheço aqui. É bom que ajuda a legitimar o processo. E vou aproveitar também, pedir ao nosso mestre de cerimônia, que a gente combinasse aqui uma limitação para a mesa de 3 minutos, vereador Maxwell, para poder até dar espaço para as perguntas. O pessoal da mesa que quiser fazer uso da palavra, 3 minutos. Pode ser assim? Combinado? Então, com a palavra, vereador. 3 minutos. Então, o meu começou agora. Obrigado, já fiz a saudação. Também agradeço a presidência do vereador Eduardo de ter convidado essas lideranças do nosso município para fazer parte aqui conosco da bancada. Dizer que nós estamos num momento rico, importante, onde há uma convergência política do entendimento de uma matéria que aparentemente pode ser a sustentação econômica do município para os próximos 40 anos. Que a Petrobras fez 40 anos até agora, ela desmobilizou muito, mas é um projeto que pode nos dar um fôlego para mais 40 anos. Então, muito bom isso. Mas prefeito, vereadores, a luta por Macaé, ela não termina agora, nem aqui. Haja visto que no início desse processo tivemos vários ataques geopolíticos. E hoje mesmo, Macaé mais uma vez foi atacada. Ataque geopolítico é aqueles que são promovidos por interesse de outros municípios. E esse ataque geopolítico veio de uma revista, que depois desdobrada por 2 blogs, onde ataca 2 vereadores, vereador Maxwell, vereador Luiz Fernando, e ataca o homem de confiança do prefeito,
que o procurador Augusto César, que eu tenho muita admiração e respeito. Então, é só para a gente ter esse alerta, tá? Como que nós, macaenses, sofremos com aquilo que nos é devido, nos é direito. A gente tem que estar sempre lutando. E não são revistas nem blogs que vão desestruturar a política do município, nem tampouco o interesse público dessa população que eu vejo tão bem representada por todos aqueles que ocupam nesse momento os bancos da assistência da nossa Câmara, e de forma que eu confio que essa convergência política, esse entendimento, ele sem dúvida, ele trará o resultado, não é o resultado para a Câmara, nem para o prefeito, nem para os vereadores. Resultado para Macaé. Resultado para o futuro. O resultado para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, concluo aqui minha fala na expectativa que a gente seja profícuo, inteligentes, capaz de uma forma firme, coesa, consolidar o futuro do nosso município. Muito obrigado. Eu gostaria de colocar aqui, para a gente fluir melhor aí, nem todos da mesa são obrigados a falar, não. O que quiser falar, né, agora, a gente pede 3 minutos. Alguém da mesa que queira se pronunciar ainda? Vereador Marcel? Alguém da mesa? Mais quer se pronunciar? Então, vereador Marcel. Convidamos para fazer uso da palavra o vereador Marcel Silvano. Presidente Aloísio, que é o que preside, na verdade, a condução dessa audiência pública, foi convocado pelo prefeito, e o rito correto é que o prefeito conduza a audiência, né? Saudar o prefeito, os vereadores presentes, os secretários, o público, dizer, como 3 minutos é um prazo muito breve para esse momento, que deve ser o grande momento, foi alardeado como o grande momento de participação democrática, popular, de opinião da sociedade. Eu acho que, primeiro, registrar que a não abertura do microfone para o público é uma medida, no meu entendimento, que também ela diminui a participação. E o fechamento dos portões lá embaixo também não colaboram para ampla participação democrática. Queria apontar aqui o meu repúdio. Dizer, prefeito, na sua fala, que eu achei razoavelmente interessante, pelos dados, a conjuntura do petróleo, a conjuntura internacional, econômica e tudo mais, mas faltou um bocado da gente entender de onde que saíram todos os desenhos que foram apresentados, quem fez os riscos, quem fez o mapa, quem apresentou as linhas X e Y, né, as coordenadas, como que isso foi desenhado, quem foi esse técnico do município que fez esse apanhado, para que ele pudesse nos explicar onde que são, qual é o setor, em qual região da cidade, porque foi falado muito da Zona 3, mas a Zona 4, ela é ainda maior que a Zona 3 e ela é na área sul, extremo sul da cidade, na divisa com praticamente Rio das Ostras. E também não foi dito que a lei permite manuseio e armazenamento de produtos radioativos, que isso aí o prefeito também não citou, porque só citou a Zona 3. Mas algumas perguntas muito, enfim, como não dá para aprofundar, e eu acho que a gente vai ter aqui na Câmara a oportunidade de voltar a fazer os debates, porque já foi feito, já foi votado, eu votei contra, os vereadores, em sua maioria, votaram a favor, e naquele momento eu alertei sobre as ilegalidades e os atropelos. E como que o staff da prefeitura não identificou que a lei orgânica exigia uma audiência pública conduzida e presidida pelo prefeito? Como que não identificou? Por que não identificou? Porque eu não acredito que tenha sido uma falha por falta de leitura da lei orgânica, por falta de conhecimento da lei orgânica. Eu duvido, porque no meu discurso aqui eu falei sobre isso. Foi um dos motivos para o meu voto contrário. Além disso, foi muito difícil
para todos nós vereadores, mas para toda a sociedade, acredito inclusive para o setor que quer investir, para os empresários, conviverem com todas as insinuações, os indícios de lobbies, de beneficiamentos, de perda total da impessoalidade na construção desse processo, de corrupção, de tentativa de convencimento de voto, de tentativa de virar o processo, ou o governo não sanciona agora porque está querendo chantagear para lá, ou os vereadores estão querendo uma outra posição porque também querem chantagear para cá. Isso é muito ruim quando a gente quer discutir desenvolvimento de maneira séria, sólida, transparente e saudável. Nós estamos vendo a estrutura da República Brasileira ruir, e a grande crise se deu também pela questão do petróleo. Também por um discurso de desenvolvimento fácil, sem responsabilidade e extremamente nocivo. Eu não acredito, com toda a fragilidade que a gente está no setor petróleo, com toda a fragilidade da Bacia de Campos, com toda a fragilidade das discussões do que vai ser a Petrobras, e com a condução de um governo federal que é extremamente, no meu entendimento, ilegítimo, que não deve estar conduzindo o governo, como que a gente vai acreditar que esses investimentos todos alardeados são verdadeiros? Porque nós não estamos discutindo porto. Nós não estamos aqui discutindo porto. Nós estamos discutindo um arcabouço de questões que fazem parte desse debate. Mas nós estamos discutindo zoneamento. E as insinuações nos deixam sem ter condições de fazer esse debate sério. A gente insinuar que o procurador do município estava querendo se beneficiar ou beneficiar alguém, porque veio aqui pedir para a gente votar no final do ano, numa audiência pública às vésperas do Réveillon, dia 28 de dezembro. E essa sessão extraordinária, foi tão confuso, e como que demonstra a fragilidade do governo e a falta não é nem habilidade, de entrosamento, ou pelo menos de saber o que quer. O ofício que manda para a Câmara pedindo a anulação de uma votação, que cria mais um ineditismo, pede para anular a sessão plenária do dia 27 de dezembro. E foi a votação que a gente apresentou semana passada aqui, que eu fui derrotado de novo. Então anulou uma sessão com a data que não era data. Então está todo mundo tão conturbado, tão confuso, tão sem saber o que está acontecendo, que quando a gente vem para a audiência eu fico frustrado, porque eu queria entender quem desenhou, condição, quem são os proprietários das terras, por que o procurador não conversou com o prefeito, por que o secretário de obras mandou um ofício para a Câmara no dia... Vamos lá, para eu não ser injusto, queria só essa tolerância do tempo, só para eu dar a data correta, no dia 21 de março agora de 2017, já com todos os vereadores aqui, o secretário de obras para cá dizendo que não teve conhecimento desse projeto que chegou na Câmara. Como é que nós, vereadores, temos a tranquilidade de fazer uma votação séria, consciente, justa, e que dê conta de atender todo o anseio da sociedade, se nem o governo sabe o que encaminhou para cá? Mas foi assinado pelo prefeito. Foi assinado pelo prefeito, o procurador veio aqui defender que nós votássemos na véspera do Réveillon. Então, esses apontamentos, mais do que o debate técnico, porque em 3 minutos não dá para tentar aprofundar nada, não acredito que... São 3 páginas só da Zona 4. São mais 2 páginas da Zona 3. E a zona do duto é uma zona pequenininha que eu também queria entender se realmente ela é de um determinado empresário e só pode passar duto pela terra dele. Agora, isso a gente não vai conseguir aprofundar. Vereador. Então, eu vou concluir aqui dizendo isso, do meu lamento, porque, para mim, nós ainda não conseguimos ter um momento mais maduro de debate com a sociedade, apesar do anseio de todos nós, para que o desenvolvimento retome, para que o emprego seja pleno, mas que, principalmente, que nós tenhamos uma cidade com condições de desenvolver com justeza, com igualdade, com condições e oportunidades para todo mundo, e do jeito que foi conduzido esse debate, não é isso que está sinalizado. Não é dessa forma, está mostrando uma tamanha confusão e irresponsabilidades, e, principalmente, as insinuações não mostram nem um pouquinho de condução republicana. Ficou muito feio esse processo para todos nós. Todos nós. Posso falar, senhor presidente? Senhor presidente,
Com a palavra, eu vou pedir aos vereadores que a gente, para garantir o maior número de pessoas, Marcel, porque quando a gente limita em 3 minutos e a pessoa fala além, não pode criticar limitar o número de perguntas, porque aí, como é que vai fazer? Se o vereador usa o tempo todo, impede ao que menos uma pergunta na plateia vai ser feita, talvez. Então, vou pedir a colaboração dos vereadores para a gente até dar a oportunidade, quem sabe, de mais perguntas. Vereador Luiz Fernando, 3 minutos. Senhor presidente, representante do chefe executivo, senhores vereadores, secretários, sociedade como um todo, eu vou me referir aqui ao ex-presidente da Ordem, do advogado em Macaé, está aqui atrás de mim. Vamos convidá-lo para a mesa também, o nosso irmão está aí? Aqui, o ex-presidente está aqui atrás de mim. Fiorete. Convidar o Fiorete, tem o teu espaço aqui ainda? Não tem, não? Aqui, Carlos Fiorete, aqui do meu lado aqui, por favor. Tem aqui, Fiorete. Me refiro ao ex-presidente da Ordem pela agressão e a violência à Constituição Federal quando esta casa vota essa matéria em dezembro do ano passado, não foi promulgada nem pelo chefe do executivo, nem pelo presidente da casa, e anulado depois. É uma agressão constitucional, isso é uma aberração jurídica. E eu sou atacado por blog, sou atacado por revista, que eu sou lobista. Gente, eu estava sem mandato em 2012. Eu não estava aqui, não. Não participei aqui como vereador, nem como assistente, como nada. Não sei quem são os empresários. Eu quero o bem de Macaé. Eu quero emprego para Macaé. Se vai beneficiar a A ou B, faz parte do processo democrático. E não sou eu. Por que Luiz Fernando atacado? Porque eu sou oposição? Gente, a minha postura aqui vai ser sempre, gente, a favor do povo. Eu não sou oposição sistemática. Agora, não venha denegrir minha imagem, não venha fazer blog, não venha fazer historinha em revista de lobista, que eu não sou lobista. Eu não tenho terra no Barreto, não tenho terra em Macaé, minha terra na região serrana não é aqui. Então não é por aí, pessoal. Não podemos ser levianos. Nós estamos aqui brigando pelo futuro de Macaé, futuro das nossas crianças, o futuro do emprego do chefe de família que passa fome hoje. Isso é muito mais grave e muito mais sério. Precisamos levar a coisa pública com seriedade e parar de atacar, fazer coisas mesquinhas, que isso não faz parte da democracia. E quando diz de lobby, tem que ver se existe lobby, quem foi que fez, se foi qual período que foi feito. Cheguei na casa agora. Cheguei na casa agora. Agora, quando falar isso, pessoal, denuncie de verdade. Traga outra parte. Não tem problema nenhum. Ser investigado, interrogado, não tem problema nenhum, pessoal. Agora, esse tipo de coisa mesquinha e covarde, medíocre, frita um, frita outro, esse tem que ser fritado, aquele não pode, esse é protegido, aquele não é. Para com isso. Isso é republiqueta, isso aí é sucupira. Para aí. E eu não vou me estender não, presidente, que quem tem que falar hoje aqui é o povo, não sou eu não. A voz é de vocês, que amanhã eu tenho tribuna. Amanhã eu tenho vez de voz aqui na casa, hoje a vez é de vocês. A palavra está com vocês. Muito obrigado. Alguém mais na mesa? Peço palavras, hein? Quem pediu? O vereador Marvel. Vereador, pedi a compreensão também. Excelentíssimos prefeitos, senhores vereadores, público presente, uma boa noite a todos. Primeiro, eu queria começar, o senhor presidente, com uma reclamação. Eu estou com um amigo lá fora que não conseguiu entrar porque o portão está fechado. Um monte de gente, vereador. Tem um monte de gente lá fora. Infelizmente, não tem mais lugar nenhum aqui na casa. A gente tem uma limitação que a gente precisa respeitar, até para que todos tenham o direito a ficar tranquilo aqui. Nós não temos mais espaço na casa. Todos lotados. Não, sem problema. Só quero deixar informado o público presente que tem muita gente lá fora que poderia estar lotado aqui. Eu acho que deveriam ser preparado um telão lá para o pessoal estar escutando. Opinião minha, do vereador Marvel. Eu quero que seja respeitada. Quero que seja respeitada. Está aqui, ó, zap, informando que os portões estão trancados. Enfim, vou dar continuidade nos meus 3 minutos. É uma audiência de muita importância, cheia de idas e vindas. Tivemos aqui votações aprovadas e anuladas, uma coisa que eu nunca vi na Constituição, nunca vi no Brasil, mas aconteceu. É um projeto de suma importância, ao qual eu queria escutar alguns ambientalistas também, para saber o impacto ambiental desse projeto. Mas, independente disso tudo, o mais importante é a aprovação desse porto o mais rápido possível, porque Macaé está agonizando.
estamos com centenas e milhares de pessoas desempregadas. E nós temos que ter esperança, e a única esperança é esse projeto ser aprovado o mais rápido possível. Então, fico aqui, né, com a minha indignação por isso não ter sido aprovado ainda da forma correta, com a forma que ele foi conduzido até o momento, porque já era para ter sido aprovado. Essa audiência pública, após a aprovação do projeto, um erro inaceitável, não é um erro simples de se falar, pô, isso aí poderia acontecer, passou batido, porque deveria acontecer. Não, a audiência pública é antes da votação do projeto. Então, agora, espero que em 10 dias, aqui a Câmara Municipal, junto com os vereadores, a gente consiga aprovar esse projeto de suma importância para a nossa cidade e voltar ao resgate do desemprego e da evolução de nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Alguém na mesa ainda? Alguém na mesa? Eu gostaria, antes de passar para as perguntas, né? Eu não sei, alguém mais pediu? O Márcio pediu? Mas eu gostaria só de ler um texto que eu tirei aqui hoje em casa. Só ler em respeito a quem também morreu lá, né? Há exato 26 anos, Goiânia era atingida por aquele que é considerado o maior acidente radiológico do mundo. A tragédia envolvendo Césio 137 deixou centenas de pessoas mortas, contaminadas pelo elemento, e outras tantas com sequelas irreversíveis. Então, em homenagem às centenas de pessoas mortas pelo Césio em Goiânia, um acidente numa clínica radiológica, né? Matou centenas de pessoas, centenas. É o maior acidente radiológico do mundo, tirando Chernobyl, né? Centenas de pessoas mortas, e até hoje pessoas sofrem com sequela. E essa lei prevê uma implantação em Macaé de um local para manuseio e armazenamento de substâncias radiológicas, radioativas. Então, só alertar a população, que muitos que não leram a lei, terem a oportunidade de ler essa lei, que é muito boa, deve ser votada rapidamente, não sei em 10 dias como o vereador Marvel. Talvez pela inexperiência o vereador Marvel ache que as coisas corram tão célere assim. Mas as leis vão passar ainda vão passar pelas comissões, os vereadores vão ter direito a fazer emendas, e o vereador Marvel está no nível de atleta, né? Tá correndo ainda. E acho que eu respeitei a palavra do senhor, vereador, respeitei. Bom, mas pode falar. Pode falar. Ah, então tá bom. Não, mas então, como o prefeito também não tem essa vivência aqui na Câmara, nós vamos até admitir que os vereadores vão fazer emendas, vai passar nas comissões. Acho que vai ser muito rápido. Num processo que envolve um porto desse tamanho, e que as pessoas que entendem da atividade portuária aí melhor do que eu, pode dizer que talvez em 8 anos, 10 anos não esteja pronto ainda, eu não sei, mas não sei se o nosso secretário de obra pode ajudar nisso aí, mas um projeto desse é um projeto de longo tempo, não vai ser mais 5 dias nem 6 dias que vai mudar. Não existe esse milagre de salvação assim. Então nós vamos conduzir a sessão do jeito que pode. O limite da casa é esse aí, não adianta quebrar o portão lá como já fizeram, quebrar a grade e tal, porque o limite da casa não é esse. E dizer que, de certa forma, não foi aqui a nossa estrutura que preparou a audiência pública, eu só estou aqui dando uma colaborada, né? Então, pedir que todos mantenham a calma, porque eu acho que o resultado é que todo mundo quer, eu não estou entendendo ainda a animosidade no ar. Eu acho que todo mundo quer a mesma coisa. Acho que todos aqui estão imbuídos no mesmo desejo. Eu, por exemplo, tenho muita preocupação com isso que eu acabei de ler. Com o resto, eu tenho pouca preocupação. Mas, então, vereador Márcio, 3 minutos. Tem mais algum vereador inscrito? Alguém da mesa inscrito aqui? Alguém da mesa? Só palavra. Porque é interessante a gente passar para as perguntas, depois a gente até fazer outra rodada na mesa. Entendeu? Pode ir, vereador. Boa noite, senhor prefeito, boa noite, senhor presidente da casa, boa noite, senhores vereadores, boa noite, plateia. É importantíssimo isso que está fazendo aqui hoje, a discussão nossa. A gente tem que saber o que a gente quer. Macaé precisa saber o que ela quer. A gente não pode aprovar, nós, vereadores novos, nós fomos eleitos
em outubro. Essa lei foi votada no dia 27 de dezembro, com uma rapidez enorme, 27 ou 28 de dezembro, com uma rapidez enorme. Nós não tivemos direito de participar do debate, nem dizer se é sim, se é não, o que nós pensamos. Então é fundamental que essa lei, se teve algumas coisas, eu agradeço ao prefeito por ter voltado essa lei para cá, para dar a oportunidade da gente, novos vereadores, discutir e ver o que é interessante ou não para essa cidade. Lembrar o vereador Marcel que a gente aqui tem limitação de perguntas. Ele já dirigiu várias audiências públicas e ele sabe que nós temos aqui limitação de pergunta para a plateia. Então, isso não é verdade que não tem. Nós temos aqui um limite de audiência, de limitação de pergunta para a plateia. Isso é feito em toda audiência pública. Nós tivemos uma renovação aqui, acho que em mais ou menos 50%, com 7 vereadores novos. Então, é importantíssimo que nós venhamos a participar desse debate. E que a gente participe nem com sim, nem com não. E que vocês, todos que estão aqui, tenham o direito de fazer isso que vocês estão fazendo hoje. Vir aqui e debater junto com a gente, para a gente aprovar uma lei melhor possível para a nossa cidade. Não é para A, não é para B e não é para C. É para o interesse da população. Não é para um, não é para outro. Como ficou marcado, como as pessoas disseram. Tem um empresário que leva vantagem, que não leva vantagem. Então é importante isso que está sendo feito aqui. É fundamental para nós tirar essas dúvidas todas. E isso vai ser tirado pela essa casa nesse período. Muito obrigado. Respeitar o horário. Por favor, senhor, a palavra está na mesa por enquanto. Por favor. 3 minutos, se possível. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, senhor prefeito, senhor presidente da Câmara, senhores vereadores. Gostaria de... Perdão? Para os que não me conhecem, meu nome é Emerson Esteves. Eu sou presidente da ASIM, da Associação Comercial Industrial de Macaé, para o ano de 2017. Gostaria de agradecer o convite de ter vindo para a mesa e a oportunidade que foi dada de falar. Eu estou aqui do meu lado esquerdo com o Guilherme Abel, que é presidente do Convention Visitors Bureau de Macaé. Do meu lado direito está Evandro Cunha, que é presidente da Comissão Municipal da Firjan. Nós 3 integramos também o Comitê Gestor da Rede Petro. Então, nós em 3 aqui estamos representando 4 instituições empresariais e eles pediram que eu falasse pelas 4 instituições. Então, eu queria agradecer também os demais associados e empresários presentes. Eu vou ler, minha mensagem vai ser bem curtinha, eu vou ler para vocês uma mensagem que eu coloquei no grupo de WhatsApp da ASIM, convidando os diretores para virem aqui nessa audiência, e o que eu falei para eles, eu vou falar para vocês todos. Bom dia. Hoje, às 18 horas, haverá a audiência pública do zoneamento urbano. Será na Câmara Municipal. Desta vez eu irei e recomendo a participação de todos. Conforme conversamos na reunião de diretoria, assim acredita que os empreendimentos propostos criarão inúmeras oportunidades de fornecimento de bens e serviços para nossos associados e gerarão empregos, não apenas na construção, mas também na operação. Portanto, assim é favorável ao empreendimento, desde que, claro, atendidas todas as exigências governamentais, principalmente as ambientais. Se formos perguntados ou tivermos oportunidade de nos pronunciar, vamos declarar que somos favoráveis ao investimento, pois acreditamos que trará desenvolvimento econômico. É possível que hoje segmentos mais amplos da sociedade, não apenas os empresariais, estejam cientes da importância disso. É minha esperança e, por isso, estou motivado a ir, na expectativa de que os vereadores estejam em sintonia com os anseios da população. Bom, assim, é composta principalmente por pequenas empresas, pequenos comerciantes, e a gente depende muito dos grandes. A gente não pode vender só um para o outro, a gente tem que vender para as empresas e tem que vender para os funcionários das empresas. Então, todos nós estamos sofrendo muito com o momento econômico hoje, a gente tem esperança de que isso possa melhorar caso esses investimentos aconteçam, sejam eles públicos ou privados, quem quer que seja investidor privado, desde que atenda a legislação, e aqui está sendo colocado, então vão sendo colocados limites, né? Aqui pode, aqui não pode, isso não pode, e aí a população, através dos seus representantes, vão definir os limites de como isso deve acontecer, e a nossa expectativa, a nossa esperança é que ocorra. Só isso. Muito obrigado a todos. Alguém mais na mesa? Alguém mais na mesa? Com a palavra, vereador. Alô.
vereador Prestes, depois a palavra para o senhor. Boa noite, presidente, senhor prefeito, colegas vereadores, secretários presentes, os amigos da mesa. É uma alegria para nós, como macaense, estarmos vivendo este momento aqui. E muito se discute questão de tempo, mas eu sou daqueles que creio que, se eu perguntar aqui, todos são cristãos. E eu costumo dizer que o tempo é Deus é quem constrói, é Ele que faz o tempo, né? Então eu quero crer que no tempo certo, Deus permitirá que os nossos governantes, né, unidos com toda a classe que pensa, né, pensa Macaé, pensa Petrobras, né, e nesse tempo certo nós nos nivelaremos num sentimento, né, de trazer esse porto que, na minha visão, é interessante, mas também, como o doutor Eduardo sempre tem falado, na questão da radioatividade, doutor Eduardo, isso é uma coisa que também me preocupa pelo fato até de não conhecer, né? Mas eu quero crer que os que pensam estão aqui e as decisões que vão ser tomadas, senhor prefeito, eu sei do seu conhecimento também sobre o assunto, o seu interesse por Macaé, né? Quem não quer uma Macaé progressista, uma Macaé que venha viver da Petrobras, mas que também se crie alternativa para que não se dependa tão somente da Petrobras, né? Que Macaé abra espaço, que haja incentivo para que façamos de Macaé, da cidade onde nascemos, cidade que amamos, né? Podemos ver uma Macaé forte, né? Independente dessa necessidade tão somente da Petrobras. Muito obrigado. Seu João, foi isso? Obrigado. Senhor prefeito, senhoras e senhores, eu estou mais ou menos uns 2 meses nesse projeto de Macaé Portujá. E durante esse interregno, eu escutei muita coisa aqui, né? Gente utilizando a mídia, gente colocando na cabeça das pessoas que não existia mais nenhum entrave para esse porto. E aí eu escrevi 2 perguntas. Eu não quero ser indelicado, mas eu tenho que fazer. Tá? Então vamos lá. Meu nome é João Roteiro. Alô? Sou presidente do Sintpic. Senhor prefeito, o projeto 019 chegou na Câmara dia 5 de 12 de 2016. E a primeira discussão ocorreu no dia 13 de 12 de 2016. E dia 28 de 12 de 2016 foi votado e aprovado. Chegou nas suas mãos dia 3 de 1 de 2017. O senhor tinha 15 dias para vetar ou sancionar, mas se manteve inerte. Em 1º de 2 de 2017, mandou ofício para o presidente da Câmara não promulgar. Explique para os presentes o porquê dessa omissão e por que a ordem para o presidente da Câmara. A segunda... Queria só uma parte, seu João, porque isso não foi uma ordem, foi um pedido e o presidente da Câmara não recebe ordem. Tá bom, tá bom. A segunda pergunta é, senhor prefeito, por que o senhor divulgou em todas as mídias e para toda a sociedade que não havia nenhum impedimento para a construção do Porto de Macaé? O que não é verdade. Por que o prefeito cria situações para desmoralizar a Câmara de Vereadores, anulando uma votação legítima? As votações agora de faz de conta, a Câmara vai carregar essa nódoa por muito tempo. Muito obrigado.
Quero informar o senhor João também que isso aí foi votado aqui na Câmara, não foi uma decisão do prefeito, nem do presidente, nem ninguém. O plenário votou pela anulação do projeto. E o plenário é absoluto nos casos omissos, na nossa lei orgânica e no nosso estatuto. Eu ainda estou nos 3 minutos, eu posso falar alguma coisa a mais? O vereador Dr. Márcio falou também que votou sem nenhuma discussão, mas votaram anulando. Ok? Não entendi bem essa colocação, mas votaram anulando sem discutir. Ah, sim. Exatamente, seu João. E aí, como eu fui citado, quero responder. Acho que foi em janeiro, né? 3 meses atrás. E isso... Deixa eu só... Vou liberar o prefeito responder. Eu pedi assim, respeitar se eu podia falar aqui. Se não puder, vai ficar difícil. Eu acho que esse atraso nos deu a oportunidade da população de Macaé, e toda, tomar conhecimento desse projeto, tomar conhecimento das implicações, tomar conhecimento que isso não é um projeto de porto, é um projeto de muitas coisas, de muitas coisas, que ninguém discutia, vereador Marcelo, e que hoje discute. Se ele quer ser vizinho do lugar que vai armazenar o material radioativo, eu não quero. Mas pode ser que vocês queiram. Não tem problema nenhum, nós vamos respeitar, né? Se eles sabem que tudo que vai... A lei não é do porto, a lei de zoneamento que permite várias outras atividades. Mas o prefeito agora está em condições... Agora, acho que deu de todos os erros, esse aqui é o maior acerto. A presença de todos aqui discutindo essa lei. Presidente, como eu fui citado, só queria que o senhor lembrasse o que o senhor falou na última reunião. Qual dia que foi aprovado pelas duas comissões? Quem era o presidente das comissões? E qual dia que entrou e qual dia foi aprovado? O senhor pode me relatar isso aí? Eu agora não tenho mais, mas foi muito rápido. Passou muito rápido pelas comissões. Eu não tenho essas datas agora, mas o presidente da comissão era o vereador Maxwell, das duas, de Justiça e Redação e de Meio Ambiente. E foi muito rápido, nenhum projeto tramitou nessa casa tão rápido, né? Isso aí é uma verdade que... E foi votado no dia da votação do orçamento, que é o dia de uma votação única, que é só para o orçamento. Não? Convocou, no dia da votação do orçamento. Convocou extraordinário aqui na hora. O prefeito quer responder? Calma aí, gente. Existe uma premissa legal, ela insuperável, que é a lei orgânica. A lei orgânica ela é clara e clássica em seu artigo, que diz que um projeto dessa envergadura, que traz mudanças ambientais, não pode ser aprovada sem uma audiência pública convocada pelo Executivo. Lembrando a todos os senhores, todos presentes, que não há poder público que não tenha controle. Não há poder público que possa propor uma lei que não seja fiscalizada por toda a sociedade. Você não pode ter uma lei dessa que tramite em 20 dias e saia com 20 emendas. É fundamental que a população venha discutir, são 6 meses de discussão. E importantíssimo, hoje o Porto ele faz parte do cotidiano da população. Hoje o Porto está aqui para ser discutido de forma transparente, com erros e acertos. O fundamental é entender que, além do Porto, para além do Porto, se discute o novo momento econômico da cidade. E essa lei vem ao encontro dessa necessidade. É fundamental transformar esse espaço aqui numa grande discussão, mas guardar a arena eleitoral, a arena política, para outra ocasião. De toda sorte, a resposta é: não se pode aprovar uma lei dessa envergadura, com possíveis danos ambientais, sem que se passe por uma audiência pública convocada pelo Executivo. Essa lei literalmente estava fadada ao fracasso, a qualquer questionamento que bypassasse essa casa. Então, tenho certeza que todos os atores aqui são extremamente maduros, todos os atores aqui sabem as consequências de aprovar uma lei que não possa necessariamente correr sob a égide da lei orgânica. De toda sorte, acho que o momento ele é ímpar, a sociedade discute, e discute da melhor maneira possível. Não é fazendo de forma assodada que a gente vai conseguir livrar Macaé desse momento bastante confuso no que tange a economia. Bom, alguém na mesa mais?
Porque se o critério da questão de ordem foi ser citado, o vereador Márcio me citou na fala dele. Deixa eu ver se tem alguma novidade na mesa aqui. Não. O senhor pode falar, vereador. O senhor falou 10 minutos, foi quem mais falou. Todo mundo falou 3, vereador. O senhor falou 3 minutos na sua colocação. Todo mundo falou 3, 4, o senhor falou 10. Não, tudo mas bem. pode falar. Eu estou com disposição para fazer o debate. Eu não tenho problema de fazer debate. Inclusive, quando eu conduzo as audiências públicas aqui, talvez não haja vereador mais flexível na condução das audiências públicas do que eu, quanto a tempo, quanto inclusive a veste. Eu não tenho problema que os cidadãos venham ou de bermuda ou de boné. A segurança sabe bem disso aqui na casa, né? Então a gente quer debater o que a cidade precisa que seja debatido. Mas queria concluir essa questão de ordem aqui com uma questão fundamental. Quando o projeto foi debatido em dezembro, e eu alertava, é preciso da audiência pública, a lei orgânica exige. A audiência pública que foi feita aqui, que eu denunciei o formato dela, teve a presença do procurador e do secretário de Meio Ambiente. O prefeito deve saber disso. O prefeito deve saber disso. Na verdade, deve, que eu estou dizendo, não é para saber agora, não. O prefeito sabe disso. Então, se há um desrespeito à lei, ou se a Câmara votou errado, o Executivo encaminhou extremamente errado, porque o governo tinha uma liberdade, uma ampla maioria aqui na composição da Câmara, que fez o que quis. Então, os erros, eu não estou dizendo que um erra mais do que o outro, o Legislativo errou muito. Inclusive, na véspera, no dia da votação, eu pedi para que não fosse votado. Então, se há alguém que não respeita a lei orgânica para que conduza as boas votações da maneira legal, para que ninguém questione que ela não caia, isso foi conduzido pelo governo, prefeito. Foi conduzido pelo governo. Inclusive com a presença, a participação efetiva e protagonista do governo. Bom. Mais alguém aqui na mesa? Secretário de Obras, eu queria pedir... Secretário de Obras, Brito, por favor. Por favor. Pedir à plateia para se permanecer tranquilo. Respeitar a palavra dos outros, por favor. Tem som aí? Tem som, sim. Oi. Som. Boa noite a todos. Eu sou o Pires, secretário de Obras de Macaé. Apenas para esclarecer uma pergunta que o doutor Eduardo deixou no ar. Esse porto se faz em obra 2 anos. Toda essa parte, vamos chamar de técnica burocrática, que é licença ambiental, as audiências públicas, isso está fora disso. Depois que começar a obra, 2 anos. Não quer dizer que não tem etapas intermediárias que são liberadas para trabalhar e para produzir durante esses 2 anos, mas pode ser feito em 2 anos esse porto. Muito obrigado, porque eu tenho falado muita besteira por aí, então. Bom, vamos passar para as perguntas? Vamos passar para as perguntas? Foi escolhido um sorteio de quem já fez a pergunta aqui. Eu não sei nem quem vai sortear, mas... Pedir para ler lá? Pedir para ler. Gostaríamos de lembrar mais uma vez que somente perguntas referentes ao tema dessa audiência serão respondidas. E as demais, afora daquelas 10 que forem sorteadas, serão respondidas posteriormente por e-mail. A pergunta vem de Camille Fonseca do Espírito Santo, que pergunta: os conselhos de meio ambiente e o conselho da cidade foram ouvidos? Se foram, quais são seus pareceres? Se não, por qual motivo? Já que são os órgãos legais de controle social pertinentes. Teoricamente, esse é um momento de que todo mundo possa falar, que todos os conselhos possam opinar, e por isso a audiência pública. Aqueles conselhos que porventura não foram ouvidos, aqueles conselhos que porventura não foram opinados, são convidados a opinar a partir desse momento. Então, todo aquele que não participou, todo aquele que não definiu, tem todo o direito de opinar, inclusive de participar desse processo, a partir de agora, de forma transparente, plena, com uma posição muito bem clara. A resposta é essa. Outra pergunta? A próxima pergunta está chegando aqui. E vem da Zuleide. Zilanda.
há de se avaliar o impacto ambiental radioativo. Não podemos nos levar pelo desespero do desemprego no momento, mas pensar nas consequências futuras em relação à questão ambiental. É uma consideração e não exatamente uma pergunta. Só para deixar claro, ninguém está licenciando ou concedendo nenhum tipo de permissão para que nada aconteça. O projeto de lei visa facultar, possibilitar de que isso, porventura, uma vez venha acontecer em Macaé, respeitando todas as premissas legais, o licenciamento, que cada pauta, que cada momento vai ser discutido isoladamente. Então, o projeto de lei ele não permite que nada seja licenciado definitivamente. Eu queria também dar uma resposta. Eu queria dar uma resposta sobre isso. Zilândia, né? Zilândia, foi isso? Foi. Eu queria também dar uma resposta sobre isso, porque muito se falou sobre essa lei, muito se falou sobre o porto, muito se falou sobre desemprego. Ninguém falou sobre isso. Em nenhum momento se levantou essa discussão. Em nenhum momento se levantou essa discussão. Por quê? Por que que essa discussão não foi levantada? Só quem levantou essa discussão aqui fui eu, no dia que percebi que isso existia. E depois interessou a muitos vereadores, né? Muitas pessoas se interessaram. Mas a lei aprovada naquele momento era essa aí, com isso inserido. Entendeu? É igual, mas cabe emenda, né? Tem uma diferença grande, porque ninguém emendou nada a esse respeito. Então, hoje Zilândia se preocupa, como eu me preocupo, como outras pessoas se preocupam com isso aí. Outra pergunta. Pergunta de Gilberto Magalhães da Conceição. Ele pergunta qual a quantidade de empregos que será gerado e pergunta também se os munícipes de Macaé terão garantia destes empregos. Pergunta ainda se o governo tem um projeto para preparar, capacitar tecnicamente os prováveis trabalhadores desse empreendimento. Os empregos foram citados nos diapositivos, a gente pode resgatar para fazer números exatos, mas acho que no que tange ao total é um número significativo, quase 20 mil empregos no que tange a primeira construção até o funcionamento de todo o complexo, teoricamente. Tão importante quanto isso é fazer com que essa estrutura ela transforme Macaé em uma cidade ainda mais atualizada no quesito petróleo, apesar de o quanto antes a gente tem que buscar uma fonte alternativa de economia, uma fonte alternativa limpa, mas o número provável de empregos beira o número de 20 mil, aquilo que a gente imagina. Tão importante quanto isso, e tem que ficar muito claro para todo mundo, e essa tem que ser a pauta talvez tão prioritária quanto a questão do porto do complexo logístico, é a reativação da bacia de Campos. É fundamental que isso fique claro para todos nós. Com um investimento de $1 bilhão, o que não é muito para a indústria do petróleo, se admite cerca de 25 mil empregos. E é literalmente a expressão de emprego na veia, dinheiro literalmente novo na economia de Macaé, do Estado de Janeiro, a ponto de fazer com que se mobilize o PIB. Então, definitivamente, tão importante quanto esse processo é trazer para a discussão o reativar da bacia de Campos, que definitivamente traz um número de empregos assim, de fato significativo e vai enriquecer a economia de Macaé, do Estado e do país. Próxima pergunta. Pergunta de Gislaine de Oliveira Marinho. Uma vez que a Lei 019/2016 já foi aprovada no dia 28 de dezembro de 2016, com emendas, como ficará o trâmite legal da mesma agora? Bom, essa lei... Hein? O prefeito... Isso aí talvez... Bom... O prefeito vai responder. Isso depende literalmente da tramitação da Câmara. A Câmara é soberana no que tange os processos legislativos. Cabe à Câmara fazer o juízo da lei por inteiro, as suas emendas e, consequentemente, a sua aprovação. O governo jamais vai interferir na Câmara, até porque não tem essa autonomia. Definitivamente vai passar pela Câmara e a Câmara, na sua sabedoria, vai conduzir dentro das premissas da lei, da responsabilidade e da visão do cidadão de Macaé, do Estado e do país.
Bom, eu queria responder o trâmite, mas, já que fui cortado, fica a explicação do prefeito. É verdade. A próxima pergunta. Próxima pergunta de Flávio Silva da Rocha. Quais as medidas de segurança pública municipal serão tomadas e em relação à ferrovia para o transporte de cargas e passageiros do Lagomar ao Parque de Tubos? O porto trará impactos diretos na mobilidade urbana e na segurança pública na cidade. Ele pergunta se isso foi pensado. É lógico que a mobilidade urbana é fundamental, até no que tange a ferrovia, que é um projeto que bypassa Macaé, que vai até Vitória, teoricamente. Da mesma forma que a transportuária, que a gente vai entrar com um projeto de lei agora atribuindo à concessionária a construção da transportuária, tirando do município o peso econômico na construção da rodovia transportuária, que é fundamental para que o porto, de fato, exija. Então, essa questão da mobilidade é fundamental e vai ser discutindo passo a passo junto com a sociedade para que não seja toda uma discussão de uma só vez e, consequentemente, a gente tenha essa melhoria e sem causar nenhum transtorno para a cidade. Próxima pergunta. Próxima pergunta de José Roberto Marcelino. É uma consideração também. Visando o Porto de Santos e olhando o seu entorno, eu pergunto se há um plano para evitar que, ao entorno do porto, do futuro porto em Macaé, os bairros vizinhos não se deixem proliferar pela desordem, como a construção de bordéis, consumo de drogas, comercialização e proliferação do aumento de furtos e roubos nos bairros em torno do porto. Alguém quer responder? Alguém da mesa vai responder? Hein? Foi uma pergunta. Se existe algum projeto para isso? Não sei. Podia repetir a pergunta? Foi pergunta ou foi um comentário? Foi uma pergunta? Entendi, só não sei se você pergunta. Olha só, é lógico que isso é um processo que a gente tem, lógico, preocupação com todo o bem-estar da cidade, sem ser retórico. Agora, uma vez isso acontecendo, a gente vai tentar construir passo a passo. É lógico que é um cuidado que tem de todo cidadão no que tange segurança pública, mobilidade, qualificação profissional, reorganização do espaço, e reorganizar o espaço aqui também é fundamental, mais investimento em todas as áreas sociais, educação, saúde. Então é um conjunto de coisas que precisam ser feitas. Ninguém está querendo dizer que a partir do momento que esse projeto de lei vai ser aprovado, Macaé vai voltar ou passar a ser a melhor cidade do mundo, distante disso. Quer dizer, esse é um projeto que tange um novo momento da economia no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, e que Macaé inexoravelmente passa por isso. Então, há erros nesse projeto que vai ser revisto pela Câmara. A Câmara tem autonomia para fazer as alterações que, porventura, achar correta. A sociedade, literalmente, está se manifestando e tem tempo para se manifestar. Tenho certeza que, no dia da votação, essa casa vai estar cheia, vai estar plena. Tenho certeza que cada morador que tem acesso ao seu vereador vai discutir com ele nuances desse processo. Então, é um processo em construção. Ninguém está aqui querendo fazer com esse processo, com esse projeto, seja aprovado a toque de caixa. O processo é esse, discussão e assim sucessivamente. Outra pergunta. A pergunta de Maurício de Macaé. São duas perguntas, na verdade. Quais as políticas sociais serão implementadas nas comunidades e o que o Porto fará para os jovens das comunidades de Macaé? Acho que uma grande política social é você oferecer qualificação profissional, uma educação de qualidade, oportunidade de emprego para toda uma família. Eu acho que o pano de fundo desse projeto é literalmente isso: emprego, distribuição de renda, aquecimento de uma economia, independente daquele que trabalha direto ou indiretamente com petróleo. E acredito que isso também ajuda o desenvolvimento social.
não necessariamente um projeto exclusivo, mas talvez o grande projeto que o cidadão hoje brasileiro espera é um projeto de emprego que possa dar para ele, então, renda para que ele possa conduzir sua família. Eu queria abordar, responder esse tema também, porque uma coisa que eu acho que hoje na conversa com a Assim, a gente discutiu isso aí, de certa forma, abordamos isso, se não me engano. Mas eu acho que um empreendimento desse tamanho, desse vulto, um empreendimento gigantesco, ele tem que ter um compromisso, um comprometimento social muito grande. Tem que existir uma contrapartida social muito grande. Os empreendedores, quem tocar, os donos das terras, ou seja lá quem for, que vai lucrar muito, além do emprego, além de fomentar a nossa economia, tem que ter uma contrapartida social muito grande. Porque Macaé cresceu muito com petróleo, mas a nossa pobreza cresceu maior ainda. É duro ver, né, a gente fazer uma feira offshore ao lado de comunidades carentes, com necessidades absolutas. Então, é preciso que isso esteja no bojo do contrato. A contrapartida social deve ser muito grande. Essa é uma colocação que você tem pensado muito nisso aí. Outra pergunta. A pergunta agora vem de Fábio Luiz de Lima. Ele pergunta, vai ser revista a questão de ferramentas radioativas de perfuração em áreas já populosas, como o shopping? Eu confesso que eu não entendi a pergunta. Eu queria até que o Fábio me dissesse aí, apontasse se eu fiz a pergunta certa. Fez sim. Fez sim. Fez a pergunta certa. Eu não sei se alguém na mesa quer responder, mas a verdade é que existem armazenamento de substância em algumas empresas em Macaé, em lugares que nem são permitidos. A verdade é que existe isso, né? Todos sabem, em lugares que não são permitidos. E por isso que se quer arranjar um lugar oficialmente em que isso seja permitido, né? Porque na clandestinidade, muitas empresas dessas aí, que trabalham com petróleo, têm material radioativo guardado nas suas empresas. Então, a gente já vive sobre esse risco. Se alguém quiser discordar aí, pode discordar. Próxima pergunta. A pergunta agora é de Magnum Amado. Existem áreas no novo PL, creio que seja projeto de lei, que foram retiradas do PL anterior. Ele pergunta, como o governo prevê a insegurança jurídica causada em outros projetos de lei que alteraram a codificação com impactos ambientais e que não foram realizadas audiências? Exemplo, áreas próximas ao Pecado e Lagoa. Bem, aí Bom, a priori eu desconheço, teoricamente. Pecado e Lagoa. Desconheço. Eu acho que... Desconheço. Não sei nem se teve audiência pública, faz tantos anos Pecado e Lagoa já criaram, já fizeram aquele crime ambiental lá, aquele aterro da Lagoa. Eu acho que, sei lá, 30 anos, 40 anos, nem sei se fazia audiência pública naquela época, para esse tipo de... Eu, secretário de Meio Ambiente, talvez tenha esse conhecimento aqui, eu não tenho. Mas faz tanto tempo que esses crimes foram cometidos que eu não sei. Mas que é uma prática boa ter audiência pública, né, gente? De qualquer maneira. Se não houve, foi um erro de não ter havido, né? Agora, a última pergunta vem do Hermando, suponho que seja Hermando ou Emando. Ele pergunta o seguinte, de onde virá o recurso, o dinheiro, para a construção do porto? Esse recurso é oriundo da iniciativa privada. Então, já foi feita a concessão da área para o porto. O município, a partir desse momento, ou seja, a partir do momento em que tudo for licenciado,
ele já se exclui da obrigatoriedade de investir R$1 sequer, inclusive na transportuária. Então, todo esse investimento agora é investimento privado. Bom, portanto, findas as perguntas, lembrando que as demais perguntas formuladas e que não foram sorteadas serão respondidas posteriormente por e-mail. Mais alguma questão? Vamos abrir mais. Tem aí alguma pergunta aí no pote aí? Só tem mais 3 aí, ou 4. Mais uma pergunta que vem do Marcos Segadas. Os empresários clamam por condições de trabalho. A construção do porto em Macaé é uma necessidade. Por que enfrenta tantas resistências? Teoricamente, não há resistência, há discussão, né? E esse é o momento onde as resistências literalmente estão sendo quebradas pela discussão. Então, não há resistência contra o porto, pelo contrário. Há uma discussão para que seja um processo sustentável. Continua, outra pergunta. Mais uma pergunta, uma consideração que vem do Ítalo Gessário. Ele diz, inicialmente, técnicos do INEA, bem como do NUPEM UFRJ, rechaçaram o porto, fundamentados em ciências socioeconômicas e ambientais. O processo de licenciamento transcorre através de lobby político e empresarial. Considerando o cenário político do Rio de Janeiro, é possível afirmar a legitimidade do processo do porto? Olha, o Ítalo, o processo ele está aqui. Quer dizer, é a cidade que vai discutir, é a Câmara que vai discutir. E qualquer irregularidade, todo mundo tem o direito de se posicionar. Para isso que tem audiência pública. Para levantar as suspeitas, para dizer que é contra, para fazer as insinuações e para provar literalmente o que existe. Então, é um processo claro, transparente, e que está todo mundo convidado a participar. A partir de agora, da audiência pública, esse projeto ele é claro para toda uma cidade. Então, eu não vejo por que não ter legitimidade, uma vez que a cidade hoje tem o conhecimento, a associação do comércio assim tem o conhecimento, a Fijan tem o conhecimento, a universidade tem o conhecimento, o NUPEM tem o conhecimento, enfim, é um conhecimento pleno, né? E agora todo mundo se posiciona, é assim que o processo se faz, pelo posicionamento. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta, uma consideração de Rendel Araújo. O que levou à derrocada da indústria do petróleo em Macaé foi o aparelhamento da indústria do petróleo pelo PT e partidos de esquerda. O simples fato de ter tirado o PT da Petrobras já aqueceu a economia e o mercado do petróleo. O que será feito para aportar os ladrões petistas da economia local? Alguém do PT aí quer responder? A resposta enfim, é um processo democrático, então tem um jeito, e eu prefiro não responder. Próxima pergunta. Pergunta de Jorge da Silva. Todo projeto para ser executado precisa ter dinheiro. De onde virá esse dinheiro? Prefeitura Municipal, BNDES, Banco Mundial? Quanto vai realmente custar este projeto do porto? Como será esta licitação? Será que de novo, haverão cartas marcadas? É a consideração e pergunta do Jorge, acho que dos Santos Silva. Mais uma vez, o recurso é um recurso privado. Já foi respondido e parece que é assim. Bom, eu só queria acrescentar nessa discussão que a exemplo do vereador Marcel, no dia da primeira votação, que foi um negócio assim que pegou até o presidente da Câmara de surpresa, que eu cheguei aqui para votar o orçamento e tinha uma votação para Porto, e nem tinha lido essa matéria, achando que votaríamos no outro ano, foi 3 dias do ano novo,
foi há 3 dias dos novos vereadores assumirem aqui, são 7, que mereciam participar dessa discussão. Então, o dia que eu cheguei aqui, eu votei contra também. Eu e o vereador Marcel fomos os únicos que votamos contra, até porque não estávamos entendendo muito bem o processo, até porque não entendemos a pressão, né, até porque não entendemos como seria, não tinha nem lido a lei. Então, eu não sei de onde vem esse dinheiro, seu João, eu não recebi ordem de ninguém, porque eu fui o primeiro que me levantei contra o Porto, a princípio, a essa lei. Então, a partir daí, do meu posicionamento aqui, de que essa discussão começou a se exacerbar e a crescer, né, que culminou, no final, nessa ampla discussão que a gente tem aqui. Então, realmente, não sei. Presidente, já que o senhor me citou, me concede a palavra? Concedo, seu João. Eu não quero polemizar, mas, veja bem, na primeira audiência pública eu vim aqui, você usou a seguinte palavra, foi uma votação meteórica. Lembra que você usou esse termo? Meteórica. Que tinha uma sacanagem. Está na hora de você apontar que sacanagem que houve. Esse termo eu não devo ter usado, seu João, porque eu não uso. Mas... Ei, direitinho. Não devo ter usado. Mas, de qualquer maneira, eu tive direito de entender que aquela votação não correu dentro dos limites, dos prazos normais da Câmara. Entendeu? E isso me fez recusar o voto, né? Não quis votar. Tá bom. Próxima pergunta. Pergunta de Elan Rodrigues da Silva. No projeto do Porto, trata do armazenamento de produtos explosivos e radioativos. Porém, isso não existe em outros portos usados hoje, como Rio, Niterói, Macaé, etc. Isso poderá ser revisto, levando em consideração que não aceitaram devido aos riscos e à legislação portuária? Lógico que poderá ser revisto, está passando pela Câmara por isso. Quer dizer, a Câmara tem autonomia e autoridade para alterar todo o projeto que achar justo. Bom, eu queria colocar o seguinte, essa emenda eu vou fazer. Essa emenda, que em pese os defensores do Porto dizerem que o CNEM, que o Conselho Nacional de Energia Nuclear, é que comanda isso aí, no território de Macaé a gente pode legislar, né? Pode dizer onde quer e aonde não quer. E essa emenda eu me proponho a fazer, para que não haja isso aí. Até porque o CNEM autorizou em Goiânia o material radioativo lá. E hoje está fazendo 26 anos e centenas de pessoas morreram por causa disso. Aprovado pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear. Então essa emenda eu vou fazer. Mais uma pergunta de Paulo Vitor Cabral. Qual foi o estudo realizado para a delimitação geográfica das novas áreas? Por qual motivo foram limitados os pontos A, B e C? Com essas mudanças no zoneamento, qual o conflito com as atividades já existentes? Alguém pode responder isso na mesa? Alô? Oi? Essa zona ela já existe e foi literalmente ampliada. Então, um processo de ampliação para que essas atividades possam acontecer dentro dessa visão de logística, de desenvolvimento, fazendo com que Macaé seja literalmente que tenha uma área diferenciada no que tange a atividade portuária, logística. Lembrando que esse projeto ele vai além do porto. Esse projeto ele tenta transformar Macaé, tenta preparar Macaé para o desafio de uma cidade nova frente às necessidades do ramo do petróleo e do ramo portuário. Então, essa é a visão. É lógico que existe nuances nesse processo, nuances técnicos, mas essa é a visão. É Macaé para além do porto, Macaé com uma vocação de logística, ela tem desde as suas premissas que a gente viu aqui em 1836. A pergunta é essa? A última pergunta agora vem de Zilanda Assis. Quando sai a lei do zoneamento ambiental?
essa lei? Essa lei? Ela pergunta quando sai ou quando sairá a lei do zoneamento ambiental. Todo zoneamento ele passa pela premissa ambiental. Então, todo zoneamento, desde que não seja redundante, também é ambiental. Não é? Então, não existe nenhuma lei que seja exclusivamente ambiental e todas as leis passam pelo crivo da Secretaria de Ambiente e as premissas ambientais. Eu acho que não existe esse código em Macaé de zoneamento ambiental. Eu, pelo menos, nunca vi. Então, eu acredito que não exista, né? Agora, se for em decorrência dessa lei, né, aí a área industrial já é permitida para esse tipo de atividade. Eu gostaria de fazer uma pergunta só, essa é pergunta mesmo. Eu gostaria, já que encerrou lá, todas foram... Bom... Não, eram 10 questões, 10 perguntas. Faz a pergunta. Tá escrito aí? Lê. Lê. Lê aqui, ó. Não, aqui. Está encerrada a discussão. Vamos ler a pergunta. Não vale o debate. Sem debate aqui entre a plateia. Por favor, vamos fazer. Já fizemos todas, vamos fazer mais uma. Então vamos lá. Pergunta, consideração feita pelo Marcelo Puertas. Por que conclamar a população a participar de uma audiência pública e não conceder-lhes a palavra? Não caracterizaria uma tentativa de controle para evitar os questionamentos mais incisivos e pertinentes? Segunda questão. Vou fazer todas, presidente, de uma única vez. Né? Por que não se expõe os critérios técnicos utilizados na definição do zoneamento e só se fala em beneficiamento de grandes proprietários de terras? Por que o formato dos polígonos é tão irregular? Por que não há um técnico para explicar? Outra questão, por que uma lei dessa magnitude não tramitou entre os técnicos da Secretaria de Obras? Por que não tramitou na Secretaria de Meio Ambiente? Por que não teve audiência pública antes de ser encaminhado para a Câmara? Essas são as questões. De trás para frente. Literalmente porque a Câmara é soberana e tem suas comissões também. Literalmente porque a Câmara, inclusive, pode rejeitar essa lei. Literalmente porque a gente pode convocar uma nova audiência e trazer aqui todos os temas para explicar os polígonos. Quer dizer, ninguém quer fazer nada que seja escondido. Essa situação precisa ficar literalmente clara. Se existe algum erro nessa lei, se existe alguma insinuação nessa lei, que seja posta de forma concreta. Não é? O que não pode, na verdade, é ficar o tempo todo tentando arrumar alguma forma de inviabilizar o projeto dessa magnitude. As pessoas que são contra esse projeto, elas têm todo o direito de se manifestar. Não. Veja bem, eu não estou falando que você é contra. Estou falando que as pessoas que são, independente de você ser contra ou não, têm o direito de se manifestar. E o momento é esse, a cidade está plena para discussão. Macaé é uma cidade madura, para o bem e para o mal. E vai tomar a decisão que ela é mais justa por intermédio da Câmara dos Vereadores. Eu acho que esse é o processo de discussão que precisa ser feito. No mais, é retórica política eleitoral que não cabe mais nesse momento. O momento da cidade é entender literalmente, a gente está a um passo de poder se desenvolver novamente. Pergunta literalmente para as dificuldades que todos que Macaé hoje têm. Perdão. Agora, aquele que quiser ficar contra, o processo está aí, claro, democrático e que se posicione. Ninguém vai fazer isso de forma sodada. A sociedade foi convidada a discutir para o bem e para o mal com os erros e acertos desse projeto. A minha pergunta seria exatamente essa, se tivesse algum técnico capaz de me responder. Né? Em virtude dessa
essas diversas suspeitas e sacanagens, como disse o João ali, que eu disse, de ter se escolhido um determinado espaço geográfico para privilegiar com toda essa estrutura, né? Claro que é um privilégio. O proprietário deve estar rindo de orelha a orelha se conseguir abraçar nas suas terras todas essas tendências, né? Existe alguma maneira, e aí eu gostaria de perguntar algum técnico, se não tiver eu vou buscar, de se ampliar para até que se torne uma coisa mais democrática, mais negociável, mais fácil de vender, porque o preço vai ser disputado, não vai ser único, né? Se você tiver mais proprietários, aumentar essas zonas industriais, existe alguma maneira? Temos ainda faixas de município, de terra para ampliar, porque isso eu vou buscar. E se der, vou fazer a emenda também ampliando bastante essas zonas industriais, para que abranja outros proprietários. E era isso que eu ia perguntar, o Puerto deve ter saído, naquela hora que ele interrompeu. Se tiver, também vamos emendar, porque eu acho até que barateia a terra. Sei que vai contrariar muita gente. Muita gente vai fazer cara feia, vai ficar chateado. Mas a verdade é que vai baratear a terra. Se tem 3, 4 espaços para se vender, a terra vai baratear, porque se ficar só na mão de um. E, de repente, esses projetos até saem mais rápido, né? Então, essa é a pergunta que eu faço. Não sei se o secretário do Meio Ambiente pode me responder, se a gente pode ampliar mais ainda essas zonas. Voltando, quer dizer, a área é no Barreto porque o porto é no Barreto. Se a área fosse em outro local, seria em outro local. Não é? Isso parece claro, para uma questão de geografia. Não é? Sim, enfim. A Câmara ela tem autonomia e autoridade para fazer modificação que ela achar justa. Não é? Ela tem uma comissão de meio ambiente que ela também tem autonomia e autoridade para poder julgar. Quer dizer, o processo ele é claro, vai passar pela Câmara. Se a Câmara achar que nos próximos... Enfim, a Câmara vai usar agora o tempo necessário para que ela tenha um convencimento junto à sociedade para fazer jus se esse processo é importante ou não. E acho que é com muita maturidade, com muito tempo, sem muita pressa, para que não seja de forma assodada, que todas as dúvidas devem ser respondidas. Essa é a intenção do governo. Bom, vereador, acabou as perguntas, né? Vereador Júlio César quer fazer uso da palavra. Senhor prefeito, presidente doutor Eduardo, na verdade eu acho que nós estamos falando quase que a mesma coisa, certo? Que com algumas divergências. E eu não quero ser aqui o vereador que vai atravancar, talvez, a questão da logística do porto, porque a questão do porto já está praticamente definida, não é? A logística é que a gente tem que passar por esse projeto e certamente a Câmara irá se posicionar. Mas a gente falamos aqui em lei orgânica, né? Falamos, enfim, acho que se é que a casa cometeu um erro né? A gente precisa rever alguns conceitos. E diz que antes tarde do que muito tarde. Não é assim? Se nós temos a condição de acertar, por que nós vamos permanecer no erro? E aí o artigo 104 diz o seguinte: será obrigatória a realização de audiências públicas por iniciativa do Poder Executivo antes da aprovação, né, de projetos que envolva grande impacto ambiental. Bem, nós cometemos um erro, o Executivo cometeu o erro de, quando enviou o projeto para a Câmara, não pedir a convocação da audiência, né? Mas nesse mesmo artigo, no parágrafo 3º, é o seguinte: serão realizadas audiências públicas por iniciativa do Poder Legislativo para tratar de matérias relevantes ao interesse da coletividade através de debates público e pessoal por pessoas físicas ou representantes da sociedade civil. É o mesmo artigo. E aí, talvez sabiamente,
Já no dia 21 de fevereiro, eu dei entrada, então, para nós discutirmos uma audiência que não fora solicitada naquele primeiro momento. Eu fiz isso. E 14 vereadores votaram a favor dessa audiência. Eu penso, se houver um entendimento, se o presidente da casa entender que não é preciso mais o debate, não tem problema nenhum. A casa, ela tem autonomia para rejeitar esse requerimento. Mas esse requerimento foi, né, já no início do nosso trabalho. Eu guardei até... Foi bom que o governo solicitou essa audiência, mas que essa já havia solicitado. É uma situação para discutir. E, na verdade, o que se discute aqui, claro que a grande maioria quer a implantação do porto. E eu confesso que, naquele primeiro momento, eu fui contrário, assim como o vereador Marcel, né, fomos lá, eu me posicionei contrário, porque naquele momento eu entendi que nós deveríamos ter uma outra fonte de arrecadação, investir mais no pescado, né, que foi a principal economia nas décadas de 70, né, quem é macaense, nada sabe disso. Mas esse tempo passou. E aí eu fui convencido de que realmente um porto seria importante para Macaé, até porque nós temos um porto aqui, né, aqui no mercado de peixe, que tem trazido um problema muito grande para as embarcações pesqueiras, alguns transtornos também para os veículos. E o governo arrecada o que ali? Nada ou quase nada. E ali é um porto. Aquela movimentação de carga certamente deveria ser em um porto. Mas isso ainda não aconteceu. Que bom, né? Que tenhamos empresários com essa vontade de investir em um porto em Macaé. Mas a minha preocupação aí, acho que como vereador, eu tenho direito de ter essa preocupação, até porque nós estamos, né, ouvindo, vendo e lendo nos jornais, os grandes jornais, o que tem acontecido no Congresso, Senado e na Câmara Federal, as compras, né, de medidas provisórias, de PEC, que vai beneficiar diretamente a iniciativa privada. E tudo que está acontecendo no país é por conta disso. Basta fazer uma leitura não muito aprofundada. Quanto-se de dinheiro tirou, né, do público para o privado por conta dessas situações. E o que me chamou mais atenção, e aí a gente precisa, então, ter esse entendimento, que quando o projeto veio para casa, o projeto veio quase enxuto, o projeto veio apenas com... Esse é o projeto que veio para casa. E as emendas fez o projeto crescer tudo isso daqui, ó. Talvez mais umas 10 folhas, ou mais. E tem uma emenda que chamou a atenção, no artigo 8º, que diz assim, artigo 8º, fica vedada a aprovação de novos empreendimentos residenciais nas zonas industriais 3, ZI 3, exceto hotéis, pousadas, alojamentos temporários ou similares. Esse é o projeto. Aí, veio uma emenda dizendo o seguinte, né? A emenda foi assim, loteamento fechado para fins residenciais, essa foi acrescentado aqui. Isso chamou, certamente, a nossa atenção. Onde é essa área? De quem é essa área? Quem são os beneficiados? Aí, começamos, então, a fazer uma leitura no projeto que deveríamos ter feito lá no início, mas que não teve tempo. Nós não tivemos tempo por conta da agilidade que o processo passou por essa casa. Então, eu acho, o presidente já disse que amanhã ele vai fazer a leitura do projeto.
projeto vai abrir o prazo para que nós possamos fazer as emendas. Certamente nós vamos fazer as emendas necessárias. Sem querer trazer problemas, né, para que algum empresário queira fazer realmente o investimento. A gente precisa saber também, né, a área, né, por que só um segmento único, né? Se tem algum benefício, porque os jornais, algumas mídias aí, tá certo, o vereador Luiz Fernando, por exemplo, já disse que vai entrar com uma ação, porque ele fora citado de que tem uma tendência, que eu não acredito nisso. Então, levanta-se uma dúvida em toda a casa. Eu não quero que essa dúvida levante sobre o meu mandato. Então, acho que a gente precisa realmente se debruçar no projeto, sem querer atrasar todo esse nível de investimento. E certamente, se houver um entendimento, né, podemos até agilizar esse processo. Porque eu penso que é importante para Macaé. Então, é só para deixar a minha participação, presidente, porque eu estou ouvindo aqui, acho que queremos a mesma coisa, mas vamos caminhar de forma legal, para que não paire nenhuma dúvida sobre algumas questões, né? Porque quando você faz uma emenda para beneficiar apenas um único segmento, aí começa a dúvidas. Por que essa emenda? Quem realmente vai ser o beneficiado? Seu José, seu Pedro, seu Manel? Certamente não. Então, finalizo aqui a minha participação, mas pode contar comigo para a gente se debruçar no projeto e ver o que é melhor para Macaé. Bom, 2 horas exatamente de audiência pública, as perguntas foram todas feitas, foram respondidas, foram lidas. Agradecer a presença de todos, a dizer que o processo vai correr tecnicamente da maneira mais rápida, mais célere que puder, né? Claro que vai haver algumas emendas que serão discutidas e acho que todos aqui apostamos na mesma coisa, né? No Macaé melhor para todos nós e para os nossos filhos. Deixar o prefeito, já que realmente a audiência pública foi do município, do Poder Executivo, se despedir e encerrar a nossa audiência pública. Eduardo, boa noite, agradecer a participação de todos. O processo agora está literalmente deflagrado no sentido da discussão ampla. Espero que Macaé possa fazer a melhor decisão, respaldado pela Câmara. Muito obrigado, boa noite, um grande abraço.